A política da família agora, ela não é só nacional, ela também é internacional. O Brasil é protagonista na defesa da família. Confessou à polícia que recebeu uma oferta para matar o pastor Anderson do Carmo. Porque desde que a filha dele se prostituiu e traiu o meu irmão... Fala, seus mal diagramados! A semana teve suas pautas concentradas na pandemia e também não podia ser diferente, né? Afinal de contas, tivemos aumento significativo no número de casos de Covid, estados com todos os leitos de UTI lotados e o embate entre João Dória e General Pazuello, que também é conhecido como primeiro-ministro da saúde do mundo, que é anti-vacina. Enquanto alguns governadores e prefeitos se agilizam para conseguir suplementos que garantam a vacinação em massa da população, o que o governo federal faz? O governo federal não faz nada, nem plano de imunização eles tinham e ainda por cima continuaram a negar a gravidade do problema, insistiram na cloroquina e negaram que as vagas nas UTIs estavam rareando. Além disso, teve coisa pior. O quê? Bom, tivemos uma exposição cafonérrima realizada pelo presidente e a sua esposa, Michelle Bolsonaro, que deve ter investido os 89 mil reais que recebeu do Queiroz nessa ideia ridícula. E ainda tivemos o ressurgimento de Damares Alves, que falou que o Brasil, a Hungria e a Polônia estão aí juntos num projeto a favor da família tradicional. E fora isso, não podemos deixar de citar no Piores da Semana a polícia militar que voltou a se envolver em casos isolados. Se você mora em Santa Catarina, Rio de Janeiro e Pernambuco, pense duas vezes antes de aceitar um convite para fazer um luau, para tocar os sucessos do Das Aranha, ir no show do Ferrugem ou topar participar de um baile clandestino de brega funk. Se pegar Covid daqui 2 semanas, pode não haver uma vaga para você tratar da doença na UTI. Mas mesmo com esse crescimento acelerado do contágio e a diminuição do isolamento social, o que o nosso excrementíssimo tem feito? Falado por aí que a pandemia está no finalzinho e que não sabe de ninguém que morreu por falta de vagas na rede pública. Pelo menos ele não foi avisado sobre isso. Essa fala demonstra que ou ninguém entrega relatório para esse homem, ou ele não lê, ou sequer ele se importa em saber a situação dos hospitais na pandemia. Porque afinal ele não é coveiro e morrer faz parte da vida, né? O problema é que foram 5 mil mortos só nessas condições de ter que enfrentar o pulmão parar sem nem ter acesso a um respirador. Isso é mais que a quantidade de militares pintadores de meio fio que foram contratados pelo governo, só para você ter uma ideia do quão grave foi. Pelo que eu tenho conhecimento, posso estar equivocado, né? Não chegou ao meu conhecimento, pelo menos, que tenhamos perdido vidas por falta de leitos UTIs ou respiradores. Pelo que me parece. Não sei se em algum local aconteceu isso. Quase 5 mil doentes vieram a óbito sem ter acesso a um leito de UTI. Ah, aliás, já morreram mais militares de Covid que pracinhas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas nesse caso eu vou parafrasear o Jair. E daí? Ainda no assunto militares, nesta semana a porta-voz da PM do Rio de Janeiro utilizou os canais oficiais da corporação para rebater um jornalista do Grupo Globo num tom de censura que eu não lembro de ter visto sendo usado nem na época da ditadura. A tenente-coronel Gabriela Dantas rebateu Rafael Soares, que apontou um aumento de consumo de munição em um batalhão da PM que estaria sendo investigado pelo assassinato das meninas Emily e Rebeca. Rafael Soares, de forma maldosa, dá a entender que houve um aumento de consumo de munição por parte de um batalhão da PM e que policiais desse batalhão estariam sendo investigados pelo assassinato de 2 meninas. Essa ilação totalmente irresponsável, além de completamente mentirosa, é covarde e inescrupulosa. Segundo ela, isso seria uma tática para colocar a população contra a polícia militar, o que, se fosse verdade, seria realmente bom, já que a quantidade de casos isolados envolvendo a PM viraram regra, vide as inúmeras notícias lamentáveis que tivemos nos últimos anos.
Carla Zambelli saiu em defesa dela num post em que usa os termos denegrir e cidadão de bem, o que já é um claro indicativo que em seguida só virá churume. Márcio Labre, do PSL, foi além e pediu a cassação do registro de Rafael. Quem é que está de joelhos para a Rede Globo? A gente deveria estar discutindo nesse momento como caçar o registro do jornalista que praticou fake news. Major Fabiana também exagerou na dose. Disse que a classe jornalística deveria entender o recado e se comportar com ética, que isso era só o começo. Uma ameaça clara. Mas ainda tem Poliana achando que tem como ter diálogo com essa classe. Vai lá tentar. Só que, no fim, quem foi exonerada do cargo foi a PM, que ganhou um prêmio de consolação e agora é comandante de um batalhão no Leblon. Pelo menos por lá, a vida dela será mais tranquila e só terá que lidar com o velho saudoso do estado da Guanabara em passeatas contra a vacina nos próximos meses. Falando em polícia militar, o vídeo da Tenente Coronel dá a entender que a matéria do Rafael teria influenciado na morte do cabo Derinaldo Cardoso dos Santos, baleado em Mesquita por um bandido enquanto trabalhava. A prova não existe. Desde a Lava Jato, o devido processo legal está invertido. O ônus da prova agora é do acusado e não de quem acusa. Mas o que eu quero falar aqui é que isso gerou aquela velha falsa assimetria. Por que algumas mortes comovem a esquerda e outras não? Morte nunca é bom e a PM do Brasil pode ser a que mais mata, mas também a gente sabe é uma das que mais morre. E isso a gente sabe que não tá certo, né? Porém, a gente vai ter que explicar aqui pela milésima vez que a morte de civil comove mais porque ninguém espera sair de casa com a família no domingo e ser fuzilado pelo exército, né? Já militar é profissão de alto risco, meu irmão. Porém, eu não espero que o Felipe Melo entenda isso. Se ele não consegue nem entender os fundamentos básicos do esporte que pratica e ainda considera que essa barba é aceitável, não tem muito o que esperar da pessoa, né? Tarde de domingo, eu aqui em casa assistindo televisão, alguns jogos, mudando de canal em canal, e para minha surpresa eu não vi nenhum comentário dos lacradores falando sobre o brutal assassinato ao PM do Rio de Janeiro. Aí me vem o pensamento, será que realmente as vidas, todas as vidas, elas importam? Chegamos a 180 mil mortes sem nem ter um plano de imunização em nível nacional. Não vou mentir e dizer que eu esperava que um ministério comandado por um dos militares mais jumentos do Brasil tivesse condições de preparar isso, mesmo sendo o general Pazuello um especialista em logística. Aliás, nem isso ele é, né? Só se for em criar logística para saber as churrascarias que ficam mais perto da casa dele. Porque no governo mesmo, Pazuello não demonstrou esse atributo. E se já não bastasse o desprezo com a vida humana e com a pandemia, nesta semana ainda nosso presidente resolveu fazer uma exposição de moda que me lembrou bastante os desfiles do Mega Polo Modas, lá no Brás. Também me lembrou exposições realizadas pelos quatrocentões de São Paulo, como Chiquinho Scarpa e João Dória. Pelo menos os eventos promovidos pelo nosso atual governador lá em Campos de Jordão eram mais agradáveis, já que ele era especializado em desfile de poodles antes de ser político. E se envolve cachorro, é mais legal do que quando envolve Bolsonaro. A cereja do bolo nessa palhaçada é o presidente dando a oportunidade para o alfaiate fazer o merchan dele no fim da cerimônia. Quanto mais cena fizer lá, mais eu ganho aqui. Agora resta ir atrás para saber se ele está ganhando alguma coisa com isso. Afinal, nesse governo nada é por acaso, nem mesmo o cabelo de beisola que o Jair escolheu para o dia. Se procurar, a gente descobre que tem sim algum tipo de motivação política ou miliciana por trás. Se ele troca mais de partido do que de roupa por interesses pessoais, não me surpreenderia nada se ele utilizasse também camisetas de futebol de todos os estados para ganhar alguma graninha por fora. O pessoal vai falar, o absurdo foi de tanto partido. Isso é interesse meu. Se eu via que era mais fácil me reeleger em outro partido do que nesse, por que eu vou morrer nesse partido aqui com tantos votos, tá certo? E podia ter sido eleito no outro. Aprende aí com esse blogueirinho, Gabriel Pugliese.
Cansado de causar intrigas diplomáticas com a China e de fazer vários nadas na Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro, nosso Dudu Bananinha, resolveu trabalhar um pouco em um projeto paralelo e fundou o Instituto Conservador Liberal nesta semana. O projeto, que utiliza as mesmas iniciais do Instituto Conhecimento Liberta, do Eduardo Moreira, foi além na petulância e também roubou a identidade visual do nosso camarada. Isso já seria ruim o suficiente, mas tem mais. Na inauguração que aconteceu nesta semana, num evento que ninguém estava de máscara para mostrar o quanto eles são destemidos, o filho Bananinha fez um discurso para explicar qual o objetivo do projeto. E não podia ser outro, né, 03? Revisionismo histórico e cursos com as pessoas mais do Brasil. A gente quer literalmente, como o Sérgio Santana falou aqui, é copiar e colar. Por exemplo, a Heritage Foundation. Lá, o fim não acaba na próxima eleição. Ele é permanente. A gente quer transcender a questão da presidência de 2018 de Jair Bolsonaro e dessa bancada de mais de 50 do PSL. Então esse aqui vai ser o nosso espaço. O nosso espaço para lançar livro, o nosso espaço para fazer cursos. O projeto é inspirado no CPAC americano, que nada mais é que uma forma que a turma light da Ku Klux Klan encontrou para se reunir sem ter que usar a roupa do Zé Gotinha. Para continuar na área de ideias estapafúrdia dos norte-americanos, admito que estou obcecado enquanto eles competem em nível parecido com os brasileiros quando o assunto é constrangimento público da extrema-direita. A conspiracionista do QAnon, Diana Lorraine, gravou um vídeo em que assume estar irritada com o Trump por ele ter liberado as vacinas contra a Covid nos Estados Unidos. Apparently Donald Trump just said he's willing to take the vaccine also live on TV. He said he's also willing to take it, the COVID-19 vaccine, live on TV. And again, you know, I don't like this. O que é mais irônico nisso é que a direita de lá só conseguiu criticar o presidente republicano no que foi talvez a única medida adequada que ele tomou durante a pandemia. Mas Diana vai além na arrogância e não peita apenas o Trump não. Ela diz que mesmo que Jesus tomasse a vacina, ela não tomaria. I don't care who takes it. I don't care if Jesus takes it. I'm not taking the vaccine. É aquilo que a gente sempre fala, né? Jesus provavelmente era um cara legal, que se fosse vivo atualmente, estaria afiliado ao PSOL, faria artesanato de durepoxi e integraria uma banda estilo Móveis Coloniais de Acaju. O problema sempre foi os fãs de Jesus. Sempre. Damares aos poucos volta a ter algum protagonismo neste governo. Não por trabalhar demais ou entregar projetos realmente relevantes no Ministério da Fiscalização do alheio, mas por ter muita vontade de voltar a chamar a atenção a todo custo com ideias que parecem saídas de um roteiro do Family Guy. Agora, ela veio a público anunciar que o Brasil lidera um projeto de proteção da família tradicional em nível mundial. Até aí nada demais, né? Era esperado algo assim vindo dela. Mas pior, quando ela diz que essa ideia foi elaborada em conjunto com Hungria e Polônia, dois países europeus dominados por grupos políticos neonazistas, né? Pessoal, eu estou aqui com a ministra Damares, a nossa secretária nacional da família, Ângela Dantas. Eu queria, Damares e Ângela, que vocês falassem um pouquinho para o pessoal o que é que aconteceu hoje aqui. Dia histórico para o Brasil, por dois motivos. Primeiro, que nós hoje tivemos o primeiro evento internacional dos países parceiros da família. E sabe quem criou tudo isso? Brasil, Polônia, Hungria e Estados Unidos. E quem está no protagonismo? Brasil. A política da família agora, ela não é só nacional, ela também é internacional. O Brasil é protagonista na defesa da família. O que a Damares ainda não deve ter entendido é que, por mais que ela finja que exista um núcleo familiar tradicional no Brasil, o esporte nacional por aqui é infidelidade conjugal, hipocrisia, e não vai ser projetinho falido com o apoio da Bia Kicis que vai mudar isso. E vale até para as famílias evangélicas, né? Vide recentes casos do clã Valdemiro Santiago e Flor de Lis. O engavetador geral da República, Augusto Aras, deve ter ouvido bastante Racionais na juventude, porque ele adotou pra vida aquele trecho da letra de Soul 157.
Firmão, deixa eu ir, quem não é visto não é lembrado. Mas de vez em quando ele quebra essa regra de ouro e reaparece. Não para acrescentar muita coisa de relevante no cotidiano do Brasil, é verdade. Mas dessa vez ele ressurgiu das cinzas em público para mandar indiretas para a Lava Jato, que, independentemente do interesse que tiver, é sempre bem-vindo. E a mensagem tem endereço: Sérgio Moro. Com os GAECos temos um órgão com início, meio e fim, com objeto específico e com todo um sistema de garantias para os membros, para o Ministério Público e para a sociedade brasileira. Em Curitiba, aquilo que no passado se chamou Força Tarefa Lava Jato, hoje já tem um GAECO funcionando com um número significativo de procuradores que nós aumentamos. Tudo bem que a gente sabe que no fundo o interesse do Aras é só agradar o chefe, eterno desafeto do ex-ministro da Justiça, e tentar garantir aquela vaguinha pro STF na próxima aposentadoria. O melhor é ver a galera brava com o Aras dizendo que ele é petista. Nem a Marta Suplicy é petista hoje em dia, imagina o Aras. E se você chegou até o final desse vídeo e quer entrar no Instituto Galãs Feios, esse a gente garante que é de qualidade. Você pode nos apoiar no nosso Apoia-se, com o Pix, no PayPal e também na nossa conta corrente. Tem também o nosso Seja Membro aqui no YouTube, onde a partir de R$ 7,99 você pode fazer parte dessa família maravilhosa, que tem um grupo incrível ali também no Telegram. Você também nos siga nas outras redes sociais para ver quão caótica é o país e a Galãs Feios, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E se você é um desses aí que se inscreveu para o Instituto Conservador Liberal, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão!